Quero saudar aos que estão nos assistindo aqui, com a paz e a bênção do Senhor Jesus. Você é bem-vindo aqui. Nós queremos louvar o nome do Senhor juntos. E nesse momento, dia de hoje, de quinta-feira, nós temos um propósito de estudar o livro de Hebreus nesses dias. E nós estamos estudando o livro de Hebreus. E eu quero convidar você, que está aí nos assistindo, que possa abrir a sua Bíblia em Hebreus, e você que está aqui também, possa abrir a sua Bíblia em Hebreus para a gente poder estar estudando esse texto maravilhoso. Nós já falamos do primeiro capítulo, já falamos do segundo capítulo. Na verdade, nós vamos terminar o segundo capítulo hoje, pela graça do Senhor. E muitas coisas o Senhor tem nos ensinado. Nós falamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é superior aos anjos, Ele é superior a tudo, Ele é o Senhor da criação, Ele é o Rei do universo. Nós vimos uma série de coisas aqui impressionantes a respeito da figura de Jesus, que estava sendo ensinado para os hebreus. Os hebreus estavam com problemas de quererem voltar à sua religião antiga, então nós temos que ter em mente isso daí o tempo todo. Estavam querendo voltar para o judaísmo antigo. Então eles queriam abrir mão de Jesus para voltar de novo a guardar a lei. Então o autor de Hebreus quer animá-los, porque a perseguição que estava tendo na época aqui estava fazendo com que eles pensassem novamente a retroceder, ao invés de avançar na vida com Cristo, retroceder para a antiga aliança, enquanto que Jesus Cristo estava dando para eles aí uma nova aliança. Na última vez que nós falamos aqui no estudo de Hebreus, nós fomos até o versículo de número 9. Você deve lembrar isso daí. E hoje nós vamos continuar até o capítulo, até o versículo de número 18, do versículo 10 ao versículo 18. Eu quero passar parte por parte, e o propósito nosso nessa noite é falar a respeito de por que Jesus Cristo se fez homem e morreu. Por quê? Nós olhamos assim as Escrituras e nós sabemos que Jesus veio aqui na Terra. Nós sabemos que Ele veio, se fez homem, habitou no meio de nós e morreu numa cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 9, fala assim que Ele, estando em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e se humilhou em forma de homem. Em João 1 fala assim que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 14 vai dizer que o verbo se fez carne. Jesus veio habitar no meio de nós, isso nós sabemos, mas a questão de hoje não é se Jesus veio e se materializou como um ser humano aqui na terra, mas por que Ele fez isso? Por que Jesus veio aqui? Outro dia eu estava lá em Valparaíso, ou melhor, São Paulo, Valparaíso estou agora, né? Na CEPAB de Aricanduva. E ao terminar um estudo lá, um irmão chegou até mim e fez uma pergunta. Ele falou o seguinte: pastor, uma coisa que eu não entendo. Deus, Ele é onisciente, Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso. A pergunta é a seguinte, pastor: por que Deus decidiu redimir o homem através de uma morte tão sangrenta? Não poderia, por exemplo, o homem, Deus não poderia ter redimido o homem através de um estalar dos dedos? Deus não pode todas as coisas? Deus não tem todo o poder nos céus e na terra? Então ele fez essa pergunta para mim: por que Deus decidiu através de morte de carneiros? Por que Deus decidiu através de morrer numa cruz? Não poderia ser de um outro jeito? Deus não poderia olhar para Jennifer, para o Caleb, para a Cristina e falar assim: quero salvá-los, amém, assim seja, assim como Ele fez os céus e a terra? Então, essa é uma pergunta pertinente, porque nós poderíamos pensar: Jesus fez todo um drama para vir aqui na terra para fazer isso, enquanto que poderia ter simplesmente feito outra coisa, né? Mais fácil, menos dolorosa, mais simples talvez. E nós vamos ver hoje justamente essa resposta. Então, abre a sua Bíblia comigo aí, em Hebreus, no capítulo de número 2, versículo de número 10, nós vamos até o 18. Amém? Amém? Acharam aí? Vamos começar do versículo 9. Diz assim, ó: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Primeira coisa, primeiro motivo
que fez Jesus, então, aí morrer, vir na terra e se encarnar? Primeira coisa, nós podemos ver a humilhação. A humilhação está, vemos Jesus coroado, que um pouco menor do que os anjos. O momento que Jesus se fez humilde, se humilhou, foi o momento da encarnação, onde ele foi concebido em Maria, até o momento que ele foi ressurreto. Esse período é o momento que está sendo descrito aqui, que ele foi um pouco menor do que os anjos. Ele abriu mão da sua glória divina e se fez como nós, como eu e você. E aí, depois dessa humilhação, nós observamos a morte, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O primeiro motivo de Jesus ter vindo à terra, se encarnado, se tornado um homem de carne e osso, assim como eu e você, de ter cabelo, de ter nariz, de ter pernas, de ter joelhos, de ter coração, pulmão, rim e tudo mais, foi porque Jesus precisava provar a morte. Eu e você sabemos que a morte não é algo natural, a morte é resultado do pecado. A Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte. O próprio Deus diz o seguinte para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Em Romanos vai dizer assim, porque todos pecaram e destruíram da glória de Deus, agora passíveis de morte. Então a morte é uma coisa que é resultado do pecado. E Deus, a essência de Deus é santa. Deus não tem pecado. Deus é completamente diferente do pecado. Na verdade, a gente definiu já uma vez aqui que o pecado é a ausência de Deus. Então, se eu tirar a luz desse lugar, aqui fica escuro. E o pecado é justamente a ausência de Deus, a ausência do que Deus é. Então, você tira o que Deus é o pecado. Então, Deus é santo, você tira, fica o pecado. Então, como é que Deus pode morrer, pode provar, olha aqui, olha essa palavra, provar a morte, se ele não tem pecado? Só tem um jeito. Ele precisa se encarnar num homem passível de morte. Jesus então teve que, primeiro motivo para ele poder, para que o propósito pelo qual ele se encarnou, para poder provar a morte. E o provar aqui não é no sentido de você pega a morte, coloca na boca, dá uma chupadinha e vê que gosto tem. Não. É de vivenciar. É de experimentar no sentido vivencial. Então o primeiro motivo para que ele pudesse provar a morte por todos. Senão ele não poderia representar a humanidade. Segundo motivo, porque convinha, olha só, versículo 10, era necessário, porque deveria acontecer. O segundo motivo é porque, para que pudesse ser feito aquilo que Deus, desde a fundação do mundo, começou, era necessário que alguém morresse e padecesse por todos. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Benditas serão todas as famílias através de ti. O que ele disse para Eva, lá no jardim do Éden? Sairá do fruto do seu ventre, o quê? Aquele que pisará a cabeça da serpente. Para cumprir todo o propósito de Deus, que a Bíblia diz assim, que ele nos elegeu em si antes da fundação do mundo, precisava então que alguém pagasse o preço pela vida de todos que foi contaminada pelo pecado e são passíveis de morte. Então era conveniente, era necessário que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe ou principal da salvação deles. O segundo e terceiro motivo agora é porque somente através da morte de Cristo, somente quando Jesus se coloca na situação de morte, como representante de todos, por todos, então é que ele pode o quê? Ser também coroado, consagrado, como aquele que vai ser o Salvador de todos. 3 motivos então. Primeiro motivo, porque ele precisava provar a morte. Então não tem como provar a morte
já que Deus não pode sair da sua própria presença, né? É como se eu falasse assim: Carla, saia da sua presença, fuja de você mesma. Como é que você faz isso? Ela se esconde, quando ela vai ver, quando ela abre assim, a Carla está com ela. Não tem como fugir. É mais ou menos a gente fugir da própria sombra. Não tem como. Então Deus, para experimentar a morte, ele teve que experimentar ser uma outra natureza, a natureza humana. E para que ele pudesse então levar o pecado da humanidade, ser coroado como o príncipe da salvação, convinha que ele levasse sobre si o pecado da humanidade, para poder ser também consagrado, ok? Então, esses são os 3 motivos da sua encarnação. E aí o versículo 11 vai falar para nós, então, dessa maravilha que Deus fez em se encarnar. Veja que o terceiro motivo, na verdade, eu falei sobre 2, não falei do terceiro. O terceiro é pela justiça. Está implícito aqui no texto. Por que implícito? Veja, como eu disse para vocês, todo mundo estava condenado à morte. A justiça é com que você pecou, então você vai morrer, certo? Então o que teve que acontecer? Alguém tinha que pagar esse preço para a justiça ser feita. Então Jesus teve que vir e ser homem para pagar o preço do pecado do homem. Ele, como Deus, não poderia estalar o dedo e dizer assim: está perdoado os pecados. Senão seria injusto. Seria mais ou menos, como a gente sempre ilustra, um juiz dizendo o seguinte: ó, você quebrou todas as regras aqui, mas ó, a partir de agora, pela minha autoridade, você não tem mais tá devendo nada para a sociedade, tá tudo certo, pode ir embora para casa. O que ele está fazendo? Está sendo injusto. Injusto. Porque a lei exige condenação, ok? Então a justiça é o terceiro motivo para ele se encarnar. Qual foi o resultado disso? Versículo 11: porque o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Veja que uma coisa interessante. A coisa interessante aqui é o seguinte: é o resultado do que Cristo fez por mim e por você. O resultado esse é qual? Que Ele santificou a nós. Nós éramos pecadores e agora nós somos santificados. Agora a pergunta é a seguinte: que Cristo, através de Cristo nós somos santificados pelo Espírito Santo, nós entendemos, mas a pergunta é a seguinte: são todos de um. De um quem? Porque o texto está dizendo assim, ó: porque assim o que santifica, como o que são santificados, são todos de um. Esses são todos, ele está falando tanto aquele que santifica, como aquele que é santificado. Então, tanto aquele que santifica, como aquele que é santificado, são um quê? 3 respostas existem. A primeira, você poderia dizer o seguinte: somos todos de Deus. Troca esse um por Deus. Somos todos de Deus, certo? Só que aí você vai estar dizendo o seguinte, em outras palavras você vai estar dizendo: bem, aquele que santifica é Deus. Então, tanto o que santifica, que é Deus, como o que é santificado, que somos nós, são todos de Deus. Fica estranho, né? Como é que Deus é de Deus? Entendeu? Então, a outra opção que falaram é o seguinte: são todos aqui, são todos de Adão, uma mesma geração. Então, o que santifica é Deus, santificados somos nós, são todos um em Adão. Então, Jesus Cristo nasceu da descendência de Adão, não é verdade? É verdade. Então, somos santificados, então ele estaria dizendo então que o que santifica é Jesus, e esse um aqui é Adão. Tudo bem, Jesus nasceu de Adão, da descendência de Adão, mas falando a respeito do resultado da redenção, da regeneração, da santificação que foi feita em nós, não faz sentido falar de Adão aqui, porque está mostrando um resultado da regeneração. Então a terceira resposta, ela é a mais convincente. João Calvino vai dizer o seguinte: que todos são de uma natureza, de uma mesma natureza. Ele está falando que o resultado da santificação fez com que eu e você, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, nos tornou, tanto nós como Deus, a mesma natureza. A natureza qual? A natureza santificada. E o versículo que continua, ele parece que dá
a evidência disso. Olha só, por cuja ou por motivo, por causa, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então ele está dizendo o seguinte: por causa disso, por causa dessa natureza nova que vocês têm, dessa regeneração, o próprio Jesus Cristo não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Olha como é que faz mais sentido. Então olha só, quando nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus, o próprio Cristo não tem vergonha de mim e de você. É como se Cristo olhasse para mim e para você e não tivesse vergonha de falar assim, ó, esse é meu irmão. Já viveu aquela época, a Isabela acho que não vai ter essa experiência, mas nós que temos irmãos, você teve aquela época que você tinha vergonha de estar com o seu irmão? Ou de estar com a sua mãe na escola? Vamos colocar a mãe que fica mais fácil, né? Mãe, não vem me buscar mais não, porque meus amiguinhos vão ficar me zoando. Já teve essa época na sua vida? É mais ou menos isso. Só que aqui o texto está dizendo assim que Jesus não se envergonha de nós. Não se envergonha de nós porque da nova natureza que nós obtivemos pela graça. Agora nós com Deus somos um. Nós com Deus temos a natureza santificada, a qual Deus se alegra, a qual Deus tem prazer. E no versículo 12, que é o próximo, ele vai falar justamente como que isso em Deus acaba se identificando conosco por causa dessa nova natureza que nós temos. A partir do momento que nós confessamos a Cristo que foi crucificado, ressurreto e levou como um homem todos os pecados da humanidade que creu nele, então nós temos uma natureza nova, uma natureza santificada. E então ele começa a se identificar conosco, começamos a ter uma nova relação diferenciada. Agora, nós com Deus, nós não temos mais diferença no sentido de natureza. Agora Deus se alegra conosco. Por isso que ele vai dizer o seguinte, olha só. Primeira coisa que ele vai dizer, como exemplo ele vai citar outros textos bíblicos, o autor de Hebreus. Ele vai dizer a primeira coisa, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. Ele cita o Salmo 22. O Salmo 22, ele é o salmo que nós conhecemos muito bem, é o salmo que Jesus falou quando ele estava na cruz. O versículo de número 1 diz assim, meu Deus, por que me desamparaste? Esse é o versículo, ou melhor, esse é o capítulo 22 de Salmos. E ele cita aqui o versículo 22 do capítulo 22, que fala exatamente sobre isso. Como que na tristeza e na angústia, com a provisão de salvação de Deus, o salmista diz, então eu me alegrarei, eu declararei o seu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei na congregação. O resultado da salvação, o resultado da provisão de Deus em cuidar e segurar os seus filhos, segurar ali no caso ali Jesus, para quando ele foi morto, aqueles 3 dias que ele ficou ali, ele ficou sob o sustento de Deus. Ali o texto fala assim, quando ele ergue novamente, ele então louvar na congregação, ele se identifica conosco na hora da adoração. Você já imaginou? É como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos assim, quando vocês estão adorando a Deus, eu estou com vocês, cantando junto. Eu estou no meio dos louvores, com vocês cantando junto. É como se Deus tivesse prazer em estar na sua congregação, porque Ele se identifica com ela. Então quando nós estamos aqui adorando ao Senhor, agora há pouco nós estávamos cantando louvores, é como se Jesus estivesse falando o seguinte, eu me identifico, eu tenho prazer em estar com vocês aqui, adorando a Deus. E aqui nos lembra mais uma coisa, né, que Jesus, quando homem, ele era sujeito também a Deus. Ele era um homem fiel a Deus, porque ele era 100% homem, então como 100% homem, ele dependia de Deus, ele vivia sobre a provisão de Deus. Como Deus, ele era autossuficiente, mas como homem, ele dependia disso. E por isso que ele nos chama a cantar junto com ele, se identifica conosco. Outro texto que ele cita, logo em seguida, ele diz o seguinte, ele cita aqui, se eu não me engano, é Isaías 8:17, que ele diz o seguinte, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e a meus filhos, que Deus me deu. Ele está citando aqui como Deus se identifica conosco. Primeiro, nós já falamos que é através de estar junto, de
cantar junto, de estar no meio de nós. A segunda forma aqui é através da confiança. Até Jesus está dizendo assim, até eu confio em Deus. E é como se Deus estivesse junto conosco, se identificando também como um homem que depende de Deus. Então ele se identifica também em estar dependente de Deus. A outra terceira forma é que é como ali ele cita Isaías, está acontecendo com Isaías. Isaías trouxe uma admoestação para o povo de Israel, que eles estavam rebeldes. Deus tinha feito uma promessa com eles, mas o povo permanecia muito rebelde. E então o que aconteceu? Ele pegou e convidou toda a população para se arrepender. Só que o povo não se arrependia. Então apenas alguns se arrependeram. E esse ele chama de filhos. Ele chama de filhos. Então ele se apresenta diante de Deus e fala o seguinte: Deus, estou eu aqui e os meus filhos. Quando ele cita esse texto de Isaías, que Isaías estava se identificando com os seus filhos, com os poucos que aceitaram o arrependimento na casa de Israel, ele está dizendo o seguinte, que Deus se identifica comigo, com você, como um pai se identifica com os filhos. Assim como um pai se identifica com os filhos, Deus se identifica comigo e com você. Veja que maravilha é ter essa natureza santificada, porque é como se Deus olhasse para nós e Ele se visse em nós. Porque agora a natureza não é mais a nossa natureza pecaminosa, mas agora Deus vê em mim e em você, Ele mesmo. Olha que graça, olha que bênção. Imagina você o seguinte, uma coisa é alguém não se envergonhar de andar com você, outra coisa é o próprio Deus não se envergonhar de andar com você. Você já imaginou esse privilégio? Se alguém chegasse no seguinte forma, chegasse um super famoso cantor aí, sei lá, chegasse o seguinte, tirasse uma foto com você, ele postasse você, está aqui ó, minha amiga, e colocasse seu nome lá e tudo mais, como é que você ia se sentir? Assim, nossa, olha, fui contemplado, né, por fulano de tal, sei lá, um cantor aí que você goste muito, que seja muito famoso, nossa, olha que honra, né, ele colocou meu nome. Agora nós estamos falando de Deus, Deus olhando para mim e para você, pecadores, Ele falando o seguinte, eu vejo em você a minha natureza, então eu me identifico, então eu tenho prazer. Isso é algo lindo, isso é algo para tirar toda a nossa, vamos dizer assim, baixa autoestima, não é verdade? Aquela sensação de mal amado, acaba por aqui. O próprio Deus, pelo sacrifício de Cristo, Ele nos aperfeiçoou de tal maneira, que nós somos vistos com prazer por Deus, e identificados também em Cristo, ok? E aqui, no versículo 14, ele meio que faz uma recapitulação, você pode observar aí, que ele faz o seguinte, como nós fomos agora santificados, na verdade, como agora nós temos a natureza de Deus, Deus tem prazer em nós, a partir desse momento nós precisamos observar que existe um novo cenário para nós. Para nós, quando eu falo nós, é aqueles redimidos por Cristo, por meio da fé em Cristo Jesus, que se fez carne e convinha que ele padecesse a morte de todos aqueles que creem nele. E aí ele diz o seguinte, e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Antes de Cristo, nós éramos sujeitos tanto à morte, como à condenação, como também à perturbação de Satanás. Então nós não tínhamos paz, nós éramos servos do pecado, nós éramos, vamos colocar assim, afastados de Deus. E se a segurança está em Deus, estar afastado de Deus é muito perigoso. E é justamente isso que ele está falando. A partir do momento que nós temos uma nova natureza por aquilo que Cristo fez por nós, se fazendo homem, santificando nós na verdade, nos regenerando, e agora se identificando conosco, nós temos agora segurança eterna. Segurança não só que a morte já não faz mais efeito contra nós, ela já não nos traz mais temor, ou pelo menos não deveria trazer temor ao cristão a morte, como ela também não traz mais perturbação de Satanás. Por quê? Porque pelo poder que Cristo fez em nós, da mesma natureza, Satanás já não tem mais autoridade para mexer comigo e com você. Significa como se Deus colocasse, como a gente gosta muito de ilustrar, o próprio João Calvino fazia isso, é como se o diabo tivesse com uma coleira, e Deus não deixa ele ir.
Sabe quando a Carla, você vai visitar a Carla, ela abre a porta e vem a Kiara de uma vez, querendo te morder? E aí de repente ela segura a coleira assim, e a Kiara fica, mas não vai? É mais ou menos isso. Só que Deus é onipotente. Então mesmo que a Carla fale e solte a Kiara, e a Kiara voe para cima da gente, o diabo não consegue se safar da mão de Deus. Não consegue. Portanto, a partir do momento que nós estamos com Cristo, que Ele pegou e levou a minha e a sua morte, levou a minha e a sua condenação, Ele levou também a minha e a sua perturbação. Satanás já não pode mais nos ameaçar com a morte. Satanás já não pode mais nos ameaçar com a condenação. Satanás já não pode mais interferir na minha e na sua vida. Ele pode nos tentar, mas ele não pode fazer mais nada além disso. Ele não pode nos tocar. Ele não pode mais nos matar. Ele não pode mais nos levar para lugares que nós estaríamos abandonados e sozinhos. Porque agora Cristo está em nós. E não existe uma segurança mais suficiente do que essa. Não existe guarda-costa mais protetor do que esse. Não existe um lugar mais seguro do que estar com Jesus. E é isso que Jesus veio fazer na cruz. Porque a ideia que você precisa entender é que quando o autor de Hebreus está escrevendo esse texto, ele está escrevendo para pessoas que olhavam para a morte de Cristo como uma fraqueza. Olhavam para Jesus morrendo numa cruz e tiveram aquele mesmo sentimento que aqueles 2 discípulos do caminho para Emaús tiveram. Você lembra disso? Eles estão lá caminhando tristes e cabisbaixos, de repente chega Jesus, eles não reconhecem que é Jesus, eles falam o seguinte: aquele que a gente pensou ser o Messias, o Salvador, ele morreu. Então acharam que isso era uma fraqueza. Acharam que Jesus morrer na cruz mostrava que ele era impotente. Achavam que ele tinha perdido. Enquanto que o autor de Hebreus está mostrando que a ideia dos judeus, que era de que o Messias era um herói de guerra, que não morria, mas matava. Agora ele está mostrando que na verdade vocês estão entendendo tudo errado. O Messias é aquele que morre para vocês não morrerem. Ele morre para vocês terem segurança. Ele morre para que vocês não venham ter condenação. Ele morre e se faz humano, humilde, abre mão de ser Deus para ser humano, para que vocês possam ter a natureza divina, a natureza santa, a natureza não decaída, mas erguida e glorificada. Então, quando a gente olha para isso, você imagina agora os cristãos olhando isso, eles estavam, quando eu disse no começo, eles estavam padecendo perseguição e isso estava trazendo desânimo para eles na fé, porque o medo da morte ainda os consumia. Agora, se eu e você entendemos a mensagem que Cristo traz para nós, não temos mais por que temer a morte, não temos mais por que temer a perseguição, não temos mais por que temer essas coisas, porque Cristo já venceu a morte. Ele aniquilou, olha só, cadê? É o próximo versículo, aqui, aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte? Isto é, o diabo. Ele aniquilou, acabou. Não tem mais com que eu e você ficarmos aí com medo de Satanás, com medo do que ele pode fazer na nossa, com medo do que as setas dele podem nos atingir, com medo do que não sei o que. Não, nós estamos revestidos de Cristo. Nós devemos andar em Cristo. Enquanto Cristo estiver em nós e nós nele, não há o que temer, porque ele já foi aniquilado. E o texto continua: e livrasse todos os que com o medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você quer deixar alguém servo? Escravo? É fácil. Ameaça ele com a morte. Só você olhar como é que era os senhores e os escravos aqui no Brasil. Como é que era? Me obedece, senão você morre. Me obedece, senão eu vou te chicotear até a morte. Quando pegaram os judeus e levaram eles também lá esqueci agora também. Lugar lá onde Hitler, os campos de concentração. Me obedece ou morre. Os ingleses com os índios, e assim por diante, todos.
é sempre o medo da morte. O que aconteceu com o cristianismo no primeiro século? O imperador Nero chegou e falou assim: eu vou matar vocês. O que eles fizeram? Demorou. Eu vou jogar vocês na cova dos leões. Beleza. Eu vou cortar a cabeça de vocês. Já combati o bom combate, encerrei a carreira, terminei a fé. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cristão tem uma outra percepção da realidade. Ele tem uma outra visão. A partir do momento que nós somos trazidos por Cristo para essa nova vida, a morte já não tem mais domínio. Porque Jesus tomou a chave do inferno e da morte para que eu e você tivéssemos sobre o domínio dele e não o domínio do medo. O domínio do amor e não o domínio do medo. O domínio da salvação e não o domínio da condenação. O medo nos faz fazer o que fazemos. Qual que é a ideia hoje do mundo? É justamente essa. Faça o que você quiser, carpe diem, aproveite o dia, faça o que você tem que fazer. Use drogas, faça sexo do jeito que você quiser, beba todas, aproveite do máximo que você puder. Sabe por quê? Porque você vai morrer. Coma quanto que você pode comer, porque amanhã talvez você não coma. Aí vem a gula. Vem a glutonaria. Faça o que faz você se sentir bem, não se perca as coisas que fazem te sentir mal. Aí você faz o quê? Vive uma vida sem limites. Vive uma vida assim que você possa aproveitar cada segundo. Aí você vive sem responsabilidades. E assim por diante. Porque você pensa, a morte vai chegar, eu preciso aproveitar. É como se você estivesse mendigando vida. Então o medo da morte não te faz viver, te faz sobreviver. É como vamos colocar assim, um cabritinho no meio de lobos. A única coisa que ele quer fazer é permanecer vivo. E ele não vive, ele não aproveita, ele não consegue, porque ele está o tempo todo alerta, com medo, desesperado, ansioso. Mas o que Cristo trouxe para nós é alívio. A morte já não tem mais poder sobre nós, porque Cristo eliminou o principado do império da morte. Agora nós vivemos no império da vida. E nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Cristo, que está derramado nos nossos corações. Por isso, não há mais o que temer. Essa nova natureza traz para nós uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de viver a vida, uma vida plena, uma vida em Cristo. Então, no versículo 15, ele mostra aí, ele volta a retomar aquela conversa do capítulo 1, da supremacia de Cristo sobre os anjos. E aí ele mostra o quê? Que Cristo, ele não se fez anjo, porque Jesus não veio redimir os anjos. Jesus veio redimir quem? A humanidade. Se ele veio redimir a humanidade, então ele tem que ser humano. Por isso, porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, dos homens. Pelo que convinha, novamente a palavra convinha, que em tudo, veja essa palavra, em tudo, significa o quê? Em tudo. Completamente. Equivalente. Igualdade perfeita, ok? Existia uma heresia do gnosticismo, e tem outras que nós já falamos até aqui, que achava o seguinte: Jesus não poderia ser humano. Essa era a ideia de Marcião, que viveu no primeiro século, que tentava trazer essas ideias. Ele trazia o seguinte: Jesus não pode ser humano, porque segundo a visão dos gnósticos, tudo que era material, inclusive o nosso corpo, ele era amaldiçoado. Então isso aqui é maldito. O que é bom é o espírito. Já viu aquela ideia assim que eles falam assim, ó, o espírito do homem é bom, o que é ruim é a carne. Já ouviu falar disso? Isso é uma neognóstico. É o gnosticismo nos dias de hoje dentro da igreja. A Bíblia não fala que nosso espírito é bom. Nosso espírito é tão ruim como tudo. O que é bom é o espírito de Deus. O nosso espírito é ruim. Aí as pessoas fazem aquele negócio chamado dicotomia ou tricotomia. O espírito é bom, a alma é os desejos e o corpo é o homem caído. Está errado. O homem é um ser único. Ele não é dois, não é três. O homem é um.
Eu e você somos um. Por isso que só vou falar por falar, porque não é nem o assunto hoje, mas é unidade psicossomática. Psico, mente, somática, alma. É uma unidade dessas duas coisas. O homem não é nem uma mente e nem uma alma. O homem é os dois. Acabou. Luz é energia ou é onda? É os dois, entendeu? Não tem como separar uma coisa da outra. É os dois e acabou. Então, o homem convinha que ele fosse semelhante aos irmãos. Era necessário para que se cumprisse a justiça. Não pode pegar um bezerro, não pode pegar um carneiro e falar assim, ó, Carla, eu estou representando os seus pecados de ser humana, estou colocando aqui sobre esse cordeiro, e esse cordeiro aqui vai representar você. Não tem como. Por quê? Porque cordeiro é cordeiro, Carla é Carla. Entendeu? Ó, eu podia falar vaca, hein? Ainda bem que eu não falei. Porque eu usava também a vaca. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que ser o quê? Equivalente. Por isso a pergunta primeira, qual que era a pergunta mesmo? Por que Jesus se fez homem? Para poder representar eu e você em tudo. Sabe uma coisa que Deus não sabe? Deus não é onisciente? Pastor, heresia. Não, não é heresia. Uma coisa que Deus não sabia, agora Ele sabe. Uma coisa que Ele não sabia. E que você também não sabe, mas talvez um dia você saiba. Deus não sabe o que é morte. Por quê? Porque Deus é vida. Deus não sabia o que era morte. Como é que Ele poderia representar, como Deus, seres que mereciam a morte? Como Ele poderia levar a morte, já que Ele não pode morrer? Não tem como Ele morrer, porque isso é consequência do pecado. Porque a morte é estar fora de Deus. Como é que Deus fica fora dele mesmo? Igual eu falei, a Carla fugindo da sua própria sombra. Então, Deus teve que se fazer homem para que em tudo Ele pudesse, semelhante a mim e a você, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Qual o propósito? Para expiar os pecados do povo. Aí o pessoal olha e fala assim, poxa, isso é brincadeira. Como é que pode Deus se fazer homem? Deus não tinha outra coisa para fazer? Tinha mesmo. Te condenar para o inferno. Ele tinha outra coisa para fazer. Só que Deus não enviou, sabe o que é mais bonito? Deus não enviou um carneiro para te salvar. Deus não enviou um anjo para te salvar. Deus não enviou um animal, um ser celestial, um trabalho, alguma coisa para te salvar. Não. Ele mesmo veio aqui. Porque nada poderia te representar melhor do que Deus homem. Já teve um representante, foi Adão, mas não deu certo. Não deu nada certo, né? Por isso que Jesus veio, porque convinha. Então Jesus, ele fez isso por mim e por você. Ele tinha outra coisa para fazer sim, mas ele decidiu fazer isso, sabe por quê? Ele fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu e você entendemos essas coisas, temor da morte, temor das coisas, viver uma vida desleixada, com medo, achando, será que eu vou para a igreja mesmo? Acho que eu não vou ver essa vida com Cristo não, acho que eu estou perdendo tempo, acho que vir na igreja aqui e ficar ouvindo o pastor falar bobeira, não sei o quê. Não. Cristo se fez homem. Cristo se fez homem. Cristo se fez homem por mim e por você. Para padecer e conhecer, experimentar, provar a morte, para que eu e você não precisássemos provar a morte. Não morreu por fraqueza, mas morreu por amor. Olha só aí, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, ele padeceu. Ele foi tentado, tentado aqui é morto, tá? Foi morto. E ele padeceu. Jesus não tinha como morrer.
Sabia disso? Quer lembrar de um relato do Evangelho? Jesus falou o seguinte: ninguém pode tomar minha vida de mim. Ninguém. Acabou. Fazer o quê? Jesus podia vir aqui na terra, fazer o que ele quisesse, não ia morrer, e acabou. Ia estar vivo até hoje aqui passeando, olhando, tudo para o inferno. Só eu vou ficar aqui de boa. Mas não, sabe o que ele fez? Ele fez uma coisa que lhe fez experimentar a morte, que é, levou sobre si a minha e a sua iniquidade. Ele fala assim: ninguém a toma de mim, eu a dou por vontade própria. Se eu e você entendemos essa vontade própria de Deus em te amar e padecer e se fazer homem como você e sofrer as mesmas tentações e padecer, você vai entender que quando você orar para Deus, você chegar no seu quarto e falar assim: Deus, eu estou com angústia, Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu estou doente, Deus, eu estou com dor de cabeça, Deus, você não me entende talvez porque você é suficiente. Não, ele padeceu, e padeceu uma morte que você nem sabe qual que é ainda, e tomara que por causa de Cristo você nunca vai provar, que é a morte eterna. Ele levou isso para representar eu e você diante de Deus, para que fôssemos santificados, nos tornássemos da mesma natureza que Ele, para que Ele tivesse prazer em mim e em você, para que vivêssemos junto com Ele para sempre, por causa do quê? Do amor, não pela fraqueza. Jesus não morreu por morrer. Jesus não morreu porque deu errado alguma coisa no plano. Jesus não morreu porque de repente alguém pegou Ele lá e agora já era, não deu certo. Não, bem pelo contrário, eu dou a minha vida porque eu quero. Eu vim aqui para dar a minha vida para que pela morte de um, muitos sejam santificados, muitos sejam perdoados. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Se eu e você entendemos isso, que Ele morreu por amor, que Ele se fez, respondendo a nossa primeira pergunta, por que então Jesus se encarnou? A resposta última, suficiente, e que simplifica todas as outras, e não só simplifica, mas responde muito bem: por amor. Por amor, Ele se fez homem. Não só se fez homem, mas morreu. Não só morreu, mas ressuscitou. E graças a Deus, e graças a Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Amém? Vamos aplicar essa mensagem para finalizar. Primeiro, Jesus se encarnou e viveu como homem. Segundo, Jesus quis querer, desejo voluntário e próprio, e livre, olha que coisa interessante, desejo livre, para vencer a morte. Terceiro, Jesus sabe exatamente como é perecer as tentações e dores, Ele sabe exatamente. Então quando você orar, Ele sabe. Antes Ele não sabia. Deus não sente dor, sabia disso? Deus não sente dor. Deus não pode sofrer. Deus não sofre, Ele é perfeito. Mas Ele se fez homem para quê? Para Ele poder ser o representante que você pode orar e saber que Ele me entende. E não só isso, Ele sabe muito bem e ainda Ele me deu um prêmio. A morte e o diabo não devem mais trazer espanto para os filhos de Deus. Que em nome de Jesus você saia daqui corajoso. Tudo bem, medo da dor a gente sente, lógico, isso é normal. Eu mesmo estava colocando esse projetor aqui e estava morrendo de medo de cair lá de cima. Estava mesmo, estava tremendo assim, ó. Mas morrer não, né? Se tiver como morrer sem dor, né? Melhor coisa. Jesus, dando-nos sua natureza, Ele se identifica conosco. Uma coisa que a gente precisa aprender é parar de olhar só para um lado das coisas. A gente precisa entender que nós somos depravados, e totalmente, é verdade. Isso é importante estar sempre na nossa consciência. Mas por outro lado, precisamos lembrar que Cristo está em nós. Cristo se identifica comigo e com você. Se você olhar só para o pecado que você comete, você vai se tornar vamos dizer assim, você vai encarnar a idade média em você, e você vai querer pegar um negócio e chicotear as suas costas assim, ó.
vai querer pagar penitência, enquanto que só Cristo pode pagar a tua penitência, o teu pecado. Penitência é pecado. Ninguém pode pagar o meu e o seu pecado, só Jesus. Se eu e você entendemos que Cristo, por causa da nova natureza, colocou em nós algo que ele se identifica, ele olha para você e vê um espelho e vê ele mesmo, é uma bênção. Isso nos traz alegria. E saber que quando nós falamos com Deus, Deus tem prazer em nós. Isso é bênção para os filhos de Deus. Então, isso cabe com toda a nossa baixa autoestima espiritual. Jesus não tem vergonha de nós. Isso é bom, isso cura a alma. Isso cura a alma. Quando você comete aquele pecado, você se arrepende amargamente, o Espírito Santo toca em você, isso é bênção demais. Você se sente mal, mas você, depois de sentir mal com o pecado, se arrepender, você tem que lembrar: Cristo levou meus pecados. Obrigado por me amar, mesmo eu não merecendo. Obrigado por olhar para mim e ter prazer, mesmo eu sendo quem eu sou. Isso é graça. Jesus nos representou em totalidade e perfeição. Por isso temos a certeza da salvação. Se tivesse sido um carneiro, a gente ia ficar meio assim: não vai dar certo isso aí. Mas não foi um carneiro, não foi uma oferta, não foi um dízimo que você trouxe aqui que te trouxe salvação, não foi vir ao culto que te trouxe salvação, não é pelas obras, não é porque você ajudou alguém a atravessar a rua, você deu comida aos pobres, não é nada disso. É porque ele se identificou com você e levou os pecados que eram seus e meus. E último, Jesus entende todas as nossas dores e angústias, pois levou sobre si todas as consequências do pecado, que antes não conhecia, e tudo isso por amor. Tem dois lados da moeda, para a gente terminar aqui. Tem dois lados da moeda. Primeiro, você sabe que quando você orar com dor, com dificuldade, Deus te entende. Mas tem outro porém. Esse é um lado da moeda. Você encontra identificação. Você sabe que Deus te entende. Isso é bom. Por outro lado, tem o lado da responsabilidade. Quando você ora e coloca a sua dor diante do Senhor, nenhuma desculpa cola. Sabe por quê? Porque Ele te entende. Ele sabe. Deus, sabe porque eu pequei? O Senhor sabe, eu sou fraco. Espera aí, eu já fui igual a você e não pequei. Opa! Então isso é importante. A gente só lembra do lado bom, né? Deus sabe, conhece a minha dor, Ele me entende quando eu pequei. Não, porque Ele já viveu uma vida sujeita às mesmas paixões. A Bíblia vai dizer assim, que as mesmas paixões e inclinações. Jesus não foi 50% homem e 50% Deus, Ele foi 100% homem. Quando o diabo tentou Ele, tentou de verdade. Então Ele, como homem, venceu o pecado. Então, o que Jesus está dizendo, então, quando você orar, você tem que lembrar também: Senhor, dá para viver sem pecar. Deus, dá para superar isso daqui, né? O Senhor superou, né? Ele não superou como Deus, entenda bem isso. São as implicações dessa doutrina. Deus também sabe que você poderia suportar, mas Ele te entende e te perdoa com arrependimento verdadeiro. Amém? Quantos foram abençoados? Amém? Vamos orar então no nome de Jesus? Semana que vem nós vamos para o capítulo 3 de Hebreus, que a gente possa entender essas aplicações e implicações nas nossas vidas. Cristo se fez homem. Se alguém perguntar por que Jesus não fez assim e perdoou seus pecados, você vai falar assim: eu tenho um monte de coisa, mas uma coisa é principal, por amor. Agora eu vou te explicar as outras, né? As reverberações disso, e que você possa, no nome de Jesus, lembrar desse amor que se fez carne, esse amor que se tornou uma ação, que nós possamos também amar ao Senhor dessa forma, um amor realmente, vou colocar essa palavra, talvez não fique tão boa, mas um amor carnal. Você sabe o que é o amor carnal? Não é o amor que eu estou falando, o amor de pecado, é um amor vivo, um amor vivente, um amor prático. Jesus não veio aqui como Ele está aqui agora em espírito, Ele veio em carne. Que você possa também, em nome de Jesus, vir à igreja, ir ao seu quarto, fechar a porta, tudo isso em carne. Não, eu estou em comunhão com Deus, em espírito. Não, viva a vida de ação, de amor ao Senhor, real, encarnada, de ajudar os outros, de vir e fazer as coisas de Deus, de se voluntariar na obra de Deus, de estar com Deus, de dar frutos para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor,
por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por nos representar de forma total, Senhor. O Senhor nos entende completamente e isso, Pai, para nós é um alívio. Para nós, Senhor, é uma sinergia perfeita, Pai. É algo bom. Sabemos que é um Deus que não é distante. É um Deus que veio até nós e com as mesmas paixões, com as mesmas fraquezas, suportou e venceu para nós termos a vitória. Obrigado, meu Deus, por levar os nossos pecados, nos santificar e nos fazer, Pai, com a mesma natureza do Senhor. É bom demais sabermos isso. É bom demais estarmos aqui e queremos viver uma vida, Pai, para Teu louvor, para a Tua glória, porque o Senhor nos deu a vida através de dar a Sua vida. No nome de Jesus, Te louvamos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.